Nós estamos conversando com cada um dos candidatos para saber suas propostas em diversas áreas. Hoje é o dia do PSTU nas eleições 2022. Eleições 2022. Oferecimento Piarte, Cercos Nordeste. Candidato Geraldo Carvalho, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pela presença. Obrigado pelo espaço também. Boa tarde a todos. O senhor tem 40 minutos, como todos os candidatos, 40 minutos para a gente conversar, o senhor ficar à vontade para falar das suas propostas. Só reforçando, antes de começar o tempo, o Geraldo é professor. Sim. Professor do IFP. Rede Federal, da Universidade Federal do Piauí. Lá em Floriano. Lá em Floriano. Trabalha em Floriano. Trabalha mal, viu? Lá na cidade de Floriano. O clima é melhor do que o daqui. Você já conheceu o povoado Manga? Já conheço Floriano, desde 2009 que eu estou lá, né? Olha o povoado Manga ali é um paraíso, né, Geraldo? É uma praia, nessa época é uma praia. Não, e a vontade, eu fui lá, então, eu não sei se ainda tinha uma churrascaria lá. Tem. Pois é, eu fui lá e passei uma manhã lá, eu dei vontade de ficar morando lá. E lá tem os dois lados, né? O lado do Piauí e o lado do Maranhão. E o lado do Maranhão. O Floriano, e aí o Geraldo sabe disso, Floriano eu conheci muito a influência árabe, né, a cultura árabe. Sim. Eu conversei muito com descendentes de árabe. Floriano é uma cidade realmente, a questão da navegação, na época das grandes navegações ali dos produtos, enfim, o cais aí do porto. Foi um centro comercial importante, né? Importante. Ainda é, né? O que eu acho, Geraldo, você como candidato, e eu tenho certeza que você defende isso também, o piauiense conhece pouco do Piauí, né? Conhece muito pouco. Tem muita riqueza, muita coisa para conhecer. Tem muita coisa. Piauí é grande em todos os sentidos. Vamos lá, começar a contar o tempo do candidato do PSTU, Geraldo Carvalho. Candidato, vamos começar então por esse tema, essa questão da Previdência. Como eu disse, é um problema não só da União, mas também é um problema dos estados. Nós tivemos aqui a reforma da Previdência, e aí nós temos uma Previdência que também tem problemas no estado do Piauí, dessa tentativa de equalizar essa conta que nunca fecha, nunca é uma conta que, pelo menos, zera. Não, ela sempre dá prejuízo, o estado sempre tem que entrar com aporte de recursos. Douglas, olha só, na década de 90, no governo Fernando Henrique Cardoso, se desencadeou um processo de reforma no Estado brasileiro. Nesse processo de reforma, incluiu-se a venda de estatais, a chamada privatização, reforma do Estado, reforma da Previdência, né? E tudo com o argumento de que isso era necessário para gerar emprego, para melhorar a relação fiscal do Estado. No entanto, não melhorou nada. De lá para cá, né, outras empresas foram privatizadas, outras reformas da Previdência foram realizadas, foram feitas, e até agora nada. A situação só avança, né, para uma tragédia social, né? Só se fala em taxação, né? Só se fala em taxação, porque tem um problema. Na nossa opinião, tem um problema. Os ricos desse país não pagam impostos. As fortunas não pagam impostos. As riquezas não pagam impostos. Só quem paga imposto são os pobres, porque o imposto é regressivo nesse país. A tributação é regressiva, ou seja, incide sobre o consumo, incide sobre quem ganha menos e não sobre quem ganha mais. É preciso fazer uma reforma tributária que equilibre isso, que quem pague mais, pague mais. Se diz aí do sistema progressivo, né? Ou seja, quem ganha menos, paga menos, quem não ganha, não paga, e quem ganha mais, paga mais. Ou adotamos esse sistema para poder equilibrar as contas, ou não tem saída. Um outro problema é a dívida pública. Os governos fazem empréstimos um atrás do outro. Esse dinheiro ninguém sabe para onde vai, né? E depois a conta quem paga é a população. Aí estabeleceram a lei de responsabilidade fiscal, que limita, né, o teto de gastos do Estado com servidor público, serviço público, etc. e tal. Isso como forma de assegurar o repasse da dívida pública, de juros e amortizações, para os banqueiros. Ou seja, de forma que hoje 45%, quase 50% do orçamento, no Brasil, na União, nos estados, nos municípios, é retido para pagamento de juros da dívida. Ou seja, é uma sangria de recursos para o setor, sistema financeiro, todo ano.
e não sobra dinheiro para investimento, não sobra dinheiro para previdência, não sobra dinheiro para educação, para saúde, para geração de emprego, para investimentos em infraestrutura. Esse é o problema. Na nossa avaliação, o sistema capitalista está em colapso, né? Ele está indo para o abismo. Tá certo? É por isso que a gente fala que nós vivemos uma tragédia social. É no mundo, é no Brasil, é no Piauí. Uma crise econômica misturada com uma crise sanitária, uma crise ambiental, crise política em todos os países, a polarização social. Ou seja, é uma crise, é uma tragédia social, né? Por isso é que a gente está dizendo, a classe trabalhadora precisa se defender, precisa se organizar, precisa elaborar um programa que reflita, de fato, uma saída para os seus problemas, porque os de cima da pirâmide, os do topo da pirâmide social, estão preocupados com os seus problemas, com a manutenção dos seus privilégios, das suas riquezas, dos seus lucros. Nós aqui embaixo, da metade da pirâmide social para baixo, é que estamos sofrendo as consequências dessa tragédia social. E o PSTU, junto com o Polo Socialista Revolucionário, estão apresentando nesta eleição esse debate, esse programa, um programa que possa enfrentar o desemprego, enfrentar a questão da fome, da violência, né? Mas a partir da ótica da classe trabalhadora. Candidato, a gente vê, por exemplo, alguém que passa a vida inteira, ou se é funcionário público, então ali já vem o desconto no contra-cheque. Ou quem é da iniciativa privada também, da mesma forma. Enfim, e aí você chega lá, depois de se viver até a idade que é estabelecida para aposentadoria, quer dizer, se for só a idade, perde. Se for só o tempo de contribuição, perde. Então tem que haver o casamento dos dois. Havendo o casamento, você vai lá. Aí já começa a dificuldade. Ter acesso. Se tem acesso, quando tem acesso, a gente já mostrou aqui várias vezes. Muita gente reclamando. Olha, é difícil conversar, é difícil explicar, sempre faltam informações. E aí, as informações, elas estão na carteira de trabalho, agora a carteira de trabalho digital, mas mesmo assim o trabalhador muitas vezes tem que se virar, ir atrás da empresa que trabalhou para buscar alguma informação. Aí precisa de uma perícia quando é algum benefício de prestação continuada, o perito nega, tem que contratar um advogado, o advogado vai, entra com ação, é feita a perícia particular e se prova que realmente a pessoa precisava, e aí o INSS concede. No caso da aposentadoria, muitas vezes você sai de lá em depressão. Quando você chega e diz, você vai receber a partir de agora, todo mês isso aqui, você sai em depressão. Ou seja, e aí a gente vê a maioria dos estados dizendo o seguinte, olha, a gente está alugando alguns prédios, a gente está tentando algumas formas de financiar esse déficit da Previdência. Mas financiar o déficit é só mascarar o problema, candidato. Não é financiar o déficit, é acabar com o déficit, é encontrar, como se diz, uma solução que nem passa só, na minha opinião, pelo sistema de capitalização, mas é uma combinação da cobrança progressiva, o sistema de capitalização, uma combinação de tudo isso para resolver e não para financiar um problema. Douglas, na nossa avaliação tem um elemento de falsidade nessa questão da Previdência. O sistema social no Brasil, ele reúne Previdência, assistência e saúde. Se você juntar esses três, é superavitário. Tem saldo positivo. Quando você separa um por um, aí você vai encontrar déficit na Previdência. Mas não é déficit da Previdência, porque o sistema é uma totalidade. É saúde, assistência e Previdência. É uma totalidade. E quando pega essa totalidade, o saldo é positivo. Então, essa reforma, ou as sucessivas reformas da Previdência, na verdade, é o capital impondo redução de custo com o trabalhador para que aumente o seu lucro, para que aumente o seu patrimônio. Ora, não tem sentido. Eu tenho 64 anos, Douglas. Eu trabalho desde os 18 anos, contribuo com a Previdência desde os 18 anos. Eu vou me aposentar no ano que vem, quando completar 65 anos, e vou me aposentar com 80% da minha contribuição. 80%? 80%, não é integral, 80% da média das contribuições. Né? É um crime o que foi feito aqui no estado do Piauí, está sendo feito no Brasil todo, você
taxar 14% de desconto de previdência para uma professora aposentada, um professor aposentado que passará a vida trabalhando na sala de aula, se aposenta e aí vai ter que pagar previdência novamente. Isso é um crime. E isso não tem nada a ver com o déficit da previdência, isso tem a ver com o avanço do capital, dos empresários, dos fundos de pensão, dos bancos, sobre os recursos da classe trabalhadora. Candidato, eu vou fazer ao senhor a mesma pergunta que eu fiz à candidata Madalena Nunes, que quando a gente observa dois partidos em especial, o PSOL e o PSTU, são partidos ideológicos, são partidos que seguem realmente a ideologia que faz parte da sua formação, ao engajamento de todos os integrantes, ou seja, não há divergência, quer dizer, numa eleição não há parte do PSTU que apoia candidato X, parte que apoia, não, todos seguem os candidatos do partido, e a gente observa o nível dos candidatos, do senhor, da candidata, do PSOL e de outros que já se candidataram. E a pergunta é, por que é que os dois partidos, e agora é o PSTU, não conseguem penetrar na população de tal forma que se transforme em quantitativo de votos? São vários fatores, Douglas, são vários fatores. Você lembra que na década de 80 nós começamos a construir o PT. Era um partido dos trabalhadores, era um partido que tinha essa ideologia. 82, a primeira participação do PT nas eleições, o slogan era, o lema era, trabalhador vota em trabalhador. Então tinha um caráter puramente classista, trabalhador vota em trabalhador. O PT, ao longo do tempo, se transformou, se degenerou, se transformou no que é hoje, né? Então nós estamos reconstruindo. Reconstruir significa o quê? Reorganizar a classe trabalhadora, né? Para dizer que é necessário construir um governo da própria classe trabalhadora, que é necessário construir, a partir desse governo da classe trabalhadora, uma sociedade da classe trabalhadora e para a classe trabalhadora. Essa sociedade que nós estamos, sociedade capitalista, que estou dizendo que ela está em colapso, né? Ela não pode mais resolver, ela chegou num estágio que não consegue mais resolver os problemas da classe trabalhadora. O desemprego é estrutural, ele cresce todo dia, à medida em que crescem as tecnologias na vida das pessoas e no sistema de produção, cresce o número de trabalhadores desempregados. Então não tem como resolver isso, cresce o número de pobres. O sistema capitalista, ele funciona, a lógica dele é, quanto mais riqueza num polo, mais pobreza e miséria no outro. E nós temos hoje uma imensa quantidade de riqueza produzida, nunca se produziu tanta riqueza no mundo. Você tem uma ideia, nós temos capacidade de produzir alimento para alimentar 12 bilhões de pessoas. Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo, 7 e pouco, e metade disso passa fome. Então veja, a lógica desse sistema é essa. Cresce a riqueza de um lado, mas cresce cada vez mais concentradas nas mãos de uma minoria. E na base social da pirâmide aumenta o número de pobres, o número de miseráveis. Aí vem os candidatos dos ricos, como Silvio Mendes, como Rafael, Diego e etc. e tal, e diz, a solução é aumentar o efetivo policial, aumentar o número de armas, ou seja, matar mais pobres, matar mais jovens, pretos, pobres na periferia. Essa não é a solução. Então esse sistema não responde mais às necessidades da classe trabalhadora e da população como um todo. Nós queremos mudar o sistema, queremos mudar o regime, queremos construir uma sociedade socialista, junto com a classe trabalhadora, junto com a juventude, junto com quem está da metade da pirâmide social para baixo. É essa a mensagem que nós estamos discutindo nessa eleição, né? Ou nós nos juntamos, nos unificamos enquanto classe trabalhadora, porque os ricos estão unidos, os de cima estão unidos. Essa polarização aí, Bolsonaro, Lula, Alckmin, Silvio Mendes, Ciro Nogueira com Rafael Temístocles, isso é falso. São setores, duas facções dos de cima, dos poderosos, que se organizam para assaltar o orçamento do Estado. Qualquer um desses aí, dos quatro, Lula, Alckmin, Bolsonaro, Silvio Mendes com Iracema, Rafael com Temístocles, qualquer um que seja eleito vai chegar lá
vai se apropriar do orçamento público e vai ratear esse orçamento entre os membros dos partidos, das coligações, das máquinas eleitorais que eles construíram em torno dos seus nomes. O senhor mora em Floriano, então o senhor mora no interior do estado, ali na região sul, não é? A região de Floriano, conhecida como Princesinha do Sul. Em relação à infraestrutura, candidato, qual o diagnóstico do PSTU e qual a proposta do partido para melhorar a infraestrutura, levando em consideração, por exemplo, que, e aí são dados, né? Se a gente olhar o mapa do Piauí, eu tenho sempre colocado esse dado para todos os candidatos, é um mapa vertical, é muito vertical, sim, né? Sim. E se a gente fizer um corte ao meio, a gente vai ver que a parte de cima, que é o norte, é uma parte mais populacional, tem mais pessoas do que o sul. Mas se a gente analisar no aspecto econômico, a parte sul tem mais riquezas, mais oportunidade de trabalho, e tem como gerar mais emprego, ou seja, tem mais gente aqui no norte precisando de emprego e tem vagas aqui no sul para esse emprego. Bom, aí tem um outro problema, que é a questão de escoamento da produção, não é? Quer dizer, aí lá no sul nós estamos falando de agricultura, de minério, de uma série de áreas que podem ser exploradas. Aí tem o escoamento, tem a questão portuária, ou seja, é um problema muito maior do que se imagina. A gente tem o principal, que é o que se explorar e o que gerar emprego, mas não tem um sistema para transformar isso em dinheiro para a população, em renda. Exatamente. O Piauí, o estado do Piauí é um dos estados com menor índice de exploração dos recursos naturais. Mas esses recursos naturais agora que estão sendo explorados em favor de uma minoria. O agronegócio, ele se expande, ele cresce a cada dia no estado do Piauí. A produção de soja, de milho, de algodão, de eucalipto, né? Mas isso gera de riqueza e traz benefício para a população o mínimo possível. Os empregos são mínimos também. A geração de emprego é quase zero. Então, é uma exploração de recursos naturais e a geração de uma quantidade enorme de riqueza, as milhares de toneladas de grãos exportados todo ano, mas gera riqueza para meia dúzia de pessoas. Não gera riqueza, da mesma forma as mineradoras estão destruindo. O cerrado, a produção de soja, a produção da monocultura, já destruiu metade das terras do cerrado. A mineração está destruindo também outra parte. E não é só a destruição ambiental, né? É a destruição também das pessoas, das comunidades. As comunidades camponesas são expulsas das suas terras, as comunidades quilombolas dos seus territórios, as comunidades originárias, as comunidades indígenas. Quer dizer, existe uma expulsão. É por isso que determinadas regiões, e junto à capital, cresce do ponto de vista populacional, porque há um processo de expulsão. E isso vai aumentar, porque o Rafael Fonteles está dizendo que vai investir mais ainda no agronegócio. Todo investimento, que ainda é pouco, mas todo investimento que é feito pelo Estado em infraestrutura, é feito em benefício ou do agronegócio, ou da mineração, ou da produção de energia eólica, com isenção de imposto, com financiamento de bancos públicos e sem gerar benefícios, ou gerando o mínimo de benefício para a população. Aí eu pergunto, no governo do PSTU, caso o senhor chegue ao Palácio Karnak, sentado na cadeira de governador, é impossível fazer a exploração de tudo isso sem a iniciativa privada, sem uma parceria com a iniciativa privada. Quer dizer, o poder público para criar uma estrutura para explorar tudo isso é difícil. Como é que seria a relação de um governo do PSTU com essas empresas que pretendem investir nessas áreas no Piauí? Douglas, nós precisamos inverter a lógica do que está acontecendo, né? O que está acontecendo e é a ideologia, digamos assim, desse Estado e das elites desse Estado, é fazer o desenvolvimento do Estado a partir da atração de indústrias, de investimentos externos, etc. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu estou com 64 anos e desde criança que eu escuto essa ladainha. E não aconteceu.
Metade da população do Piauí, 1.600.000 pessoas, passa fome, está desempregado ou subempregado, vive com uma renda de até R$400 por mês. Então não tem desenvolvimento. Esse desenvolvimento raquítico que teve nos últimos anos, não foi. Isso entra na contabilidade do PIB, mas vai para o bolso de uma meia dúzia de pessoas, não vai para o bolso da população, não gera benefício à população. Então o que é que nós estamos propondo? Investir em infraestrutura pesada, o Estado sim, mas a partir das necessidades da população, de cada território e do potencial de cada território. O desenvolvimento será gerado e acionado a partir daí, né? Com investimento em infraestrutura, mas a partir daí. E é estradas, né, para interligar os municípios, interligar as comunidades rurais, é energia elétrica, é água, é assistência técnica, é tecnologia, que também não se faz sem educação. É por isso que nós defendemos tanto a Universidade Estadual, é por isso que agora nós estamos junto com os docentes da UESP, na campanha contra a transformação da UESP num centro de educação à distância. Eles querem colocar 40% da carga horária dos cursos presenciais à distância. Isso é o desmonte da universidade pública. Isso é perder a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão feita nas universidades públicas. A UESP está fazendo isso, a Federal quer fazer isso, o Instituto Federal também. É o desmonte. Então, nós não podemos permitir que isso aconteça. Então, a nossa perspectiva de desenvolvimento não está descolada da perspectiva de desenvolvimento humano. São as pessoas, é a vida. O que está em jogo nesse Estado é a vida das pessoas, porque é a vida. 700.000 pessoas morreram durante 2 anos da pandemia. Aqui no Brasil, quatro mulheres sofreram violência doméstica nesse último final de semana. Acabamos de mostrar aqui o caso de uma criança de 11 anos, que foi estuprada pelo primo, engravidou, tem um filho, e agora foi estuprada, está grávida de novo pelo tio. 2 vezes, Douglas. É uma violência generalizada, Douglas. Então, ou a gente atua de forma a enfrentar isso, e isso não será enfrentado sem políticas públicas. Isso só acontece pelo flagelo do desemprego, pelo flagelo da fome, pelo flagelo da falta de perspectiva, da falta de esporte, da falta de cultura. A juventude quer lazer, rapaz. Onde é que tem lazer nessa cidade para a juventude? Então, ela quer bens materiais, ela quer tênis, ela quer um objeto, um celular, uma coisa. Não tem como ter, a família não pode dar. Então, ela vai e fica presa fácil, se torna presa fácil das facções do tráfico, do crime organizado. Falando nisso, candidato, em facções, crime organizado, como é que o senhor propõe enfrentar essa questão que hoje é a realidade no Piauí? Desculpa. É outra diferença básica e fundamental que nós temos com os outros candidatos, né? Os outros candidatos propõem aumentar o efetivo policial, aumentar a quantidade de armas, que para nós significa matar mais jovens, mais pobres na periferia das cidades. Então, para nós é o contrário, é preciso transformar a concepção de polícia. Nós defendemos a criação de uma polícia única, uma polícia que não tem 2 ciclos. Hoje a polícia tem 2 ciclos, né? Tem uma que prende, tem uma que investiga. Então é preciso construir uma polícia única, e isso é assim nos Estados Unidos. É preciso desmilitarizar a polícia. Agora, quando a gente diz desmilitarizar a polícia, aí eu quero dizer com muita clareza para que as pessoas entendam. Desmilitarizar não significa menos arma, desmilitarizar não significa menos policial. Desmilitarizar significa você deixar de ter uma polícia militar do Estado para ter uma polícia da sociedade, uma polícia que é parte da sociedade, não é um corpo estranho à sociedade, ele é parte da... O comando da polícia, eu imagino uma polícia onde os distritos, cada distrito tem um comando, onde os comandos são eleitos pelo Conselho Popular, se cria um Conselho Popular ao redor de cada distrito, esse Conselho Popular indica o comandante, os policiais, todos os trabalhadores do sistema de segurança têm direito a sindicato, a sindicalização, a se organizar como qualquer outro trabalhador. Então você cria uma polícia humanizada, que investiga, que trabalha com inteligência e que está a serviço da proteção da sociedade e não a serviço de matar. A nossa polícia militar foi criada durante a ditadura militar.
durante a ditadura. Ela foi criada para matar. Então essa polícia tem que acabar, ela não pode continuar desse jeito. É por isso que tem essa guerra. Aí outra coisa, o Estado brasileiro... Seria que polícia, candidato, por exemplo, só defende o fim da polícia militar? Seria só polícia civil ou polícia... Uma polícia única. Uma só? Uma só. Ela investiga, ela prende e ela investiga. Ela faz... É uma polícia única. Não tem duas polícias. Não tem uma polícia civil e uma polícia militar. Uma polícia que prende, que é a militar, e uma polícia que investiga, que é a civil. Não, você funde, é uma polícia só. E ela passa a atuar na solução dos conflitos, na solução dos fatos, dos problemas. Né? E ela, porque hoje a orientação da militar é chegar lá e pá, matar. O comandante diz assim, olha, vai um batalhão, um pilotão lá para fulano lá para a comunidade tal, porque lá tem o terror está instalado lá. Chega lá, pode que vai, e vai lá e faz isso. E a Polícia Civil é quem vai investigar depois, apurar o que foi que houve, PPP, parapapá. Está errado isso. Está errado. Nos Estados Unidos não é assim, não estou falando nem de uma sociedade comunista, não. Né? Que é o que eu defendo. Capitalista mesmo. É igual a reforma agrária, né? Nenhum país capitalista se desenvolveu sem fazer reforma agrária. Os Estados Unidos não se desenvolveram sem fazer reforma agrária. Nenhum país do mundo se desenvolveu sem investir maciçamente em educação, ciência e tecnologia. Agora, nós não fazemos nada disso. Só comparando com os Estados Unidos, aí falando da polícia unificada, da reforma agrária, o senhor está dizendo que o capitalismo praticado hoje no Brasil, ele, além de um capitalismo que não dá certo, é um capitalismo atrasado. Atrasado e muito atrasado e sofre um retrocesso. Veja, nós estamos vivendo um processo de desindustrialização, nós estamos vivendo um processo de recolonização, nós estamos voltando ao tempo da monocultura, da cana-de-açúcar, só que agora tem outros elementos, tem a soja, né? Mas nós somos o país da monocultura, nós exportamos monocultura para o mundo todo, nós abastecemos o mundo de alimento, mas metade da população passa fome. Como é que seria um governo do PSTU? O senhor falou aí da criação de sindicatos, que todas as categorias têm que criar sindicatos que representem as classes mais diversas. Como é que seria, por exemplo, a relação de um governo do PSTU com greves das categorias ou uma categoria que entrasse em greve, como foi o caso da educação recentemente? Douglas, nós precisamos pensar numa outra estrutura de sociedade, numa outra forma de organização econômica, política, social, cultural. Uma forma efetivamente democrática, onde a sociedade participe. Se a gente tiver, olha, no Piauí, 1,5 milhão de pessoas sem trabalhar ou subempregado, se a gente tivesse esse povo todo, criar essas condições para esse povo todo trabalhar, você imagina a quantidade de riqueza que seria produzida aí? No Brasil, nós temos 90 milhões de pessoas também desempregadas ou subempregadas, quase metade da população. Você imagina essa quantidade de pessoas, de força de trabalho, produzindo alimento, produzindo a riqueza, produzindo aquilo que nós precisamos, de forma soberana, de forma autônoma. A gente tem uma riqueza imensa, e nós temos uma riqueza imensa, nós temos riqueza natural, nós temos força de trabalho, nós temos condições de construir um país, um Estado soberano, desenvolvido, autônomo, sem fome, sem desemprego, nós temos, mas não dentro dessa estrutura, tem que ter outra estrutura. E falando em estrutura, eu pergunto ao senhor, qual estrutura pensada pelo PSTU para o governo? Considerando o governo como ele é hoje. Estou falando em termos de tamanho, em termos de cargos. Tá. Nós precisamos fazer descentralização, mas não descentralizar, criar estrutura em determinadas regiões para virar cabide de emprego, para acomodar aliados A ou B. Né? Precisamos fazer a descentralização administrativa com independência política e independência financeira. Saúde, por exemplo, a educação e etc. e tal. Onde cada território, na jurisprudência daquela regional administrativa, digamos assim, tem o poder de decidir, a população decide. Né? Nós queremos criar os conselhos populares, Conselho Popular da Saúde, da Educação, do Transporte, da Reforma Agrária, né? Nas várias áreas você cria os conselhos, você cria novas estruturas de poder, que envolve a população, diretamente a população, participando das decisões, do que fazer, do que produzir, de como produzir, né, de quanto produzir. O problema é que esse sistema, ele produz em função do lucro e não em função das necessidades das pessoas.
Nós precisamos criar um sistema que produza o seu sistema produtivo e esteja voltado para o atendimento das necessidades das pessoas. Se você faz isso, você elimina a fome, né? Você elimina o problema do desemprego e da tragédia social, da violência. O senhor falou em inchaço de Teresina, né? Quer dizer, que muitas famílias vêm do interior, vêm em condições precárias, se instalam em Teresina, em moradias que não têm a mínima condição de permanência humana, no subemprego, quando tem subemprego, na maioria das vezes não tem, algum benefício social, mas a gente analisando, o senhor falou, eu lembrei agora, a zona rural de Teresina é gigantesca. Quer dizer, como é que, aí é essa pergunta, como é que se concebe essa quantidade de pessoas, de famílias, passando fome com uma zona rural gigantesca, com 2 rios? Com 2 rios. Não, e o mais grave, você vai no mercado de Floriano, você vai nos mercados de Teresina, você vai nos mercados de qualquer cidade, Parnaíba, Picos, tudo que está lá vem de outros estados, vem de fora, não vem do Piauí. É um item ou outro que é produzido no Piauí. Então, é por isso que nós dizemos, precisamos investir maciçamente na produção de alimentos através da agricultura familiar e com reforma agrária. Nós precisamos, em primeiro lugar, matar a fome das pessoas. Aqui em Teresina é inaceitável. Você vai ver aqui na Santa Teresa que a energia lá é monofásica, rapaz. É um fiozinho lá, na hora que dá um vento cai a energia lá, passa 3, 4 dias sem energia. Não tem água, não tem como as pessoas produzirem o mínimo, sabe? Um feijãozinho, uma banana, uma rocinha de arroz, de milho. O senhor falou água e energia. São 2 setores privatizados, 2 áreas que foram privatizadas. Qual é a avaliação que o senhor faz? Então, tem que ser revogado. A privatização da Gespisa, nós vamos rever. A questão da emenda, da questão da previdência dos aposentados, nós vamos também tornar sem efeito. Nós vamos revogar as medidas, todas as medidas que são prejudiciais aos trabalhadores, aos servidores públicos e aos trabalhadores de um modo geral. As privatizações precisam ser revogadas, né? Precisam ser revogadas. As PPPs precisam ser revogadas. Todas, indistintamente. O Estado, ninguém vai tomar, quem vai tomar conta do orçamento do Estado é a população. Não pode ser os aliados de A ou de B, né, os donos da empresa A ou B, não, é o Estado. Né? É inaceitável, Douglas, que Teresina, o sistema de transporte de Teresina é um caos, rapaz. É um caos, não tem transporte, não tem ônibus em Teresina. O prefeito que está acompanhando de longe, quando a coisa piorar é que ele vai entrar para resolver o problema. Esse prefeito não tem prefeito em Teresina. O prefeito já deveria ter criado uma empresa municipal de transporte que já tinha resolvido o problema. Mas ele prometeu na campanha. Pois ele já deveria ter criado, não vai cumprir, porque o Setut não deixa, porque tem rabo preso com os empresários. Tá? Então precisa criar. A nossa proposta é criar uma companhia metropolitana de transporte coletivo, que em Teresina vai atuar integrada com o metrô. Nós vamos fortalecer o metrô, ampliar a sua capacidade de atendimento e a empresa tem que atuar. Floriano não tem empresa de transporte coletivo. E já é uma cidade grande. Rapaz, cidade grande. Se você vê o sofrimento das pessoas, dos alunos, eu trabalho lá na universidade e eu vejo a quantidade de aluno que vai lá, de bicicleta, de pé. Se o ônibus não tirar, a universidade tirar o ônibus dos estudantes, acabou. Porque não tem transporte. O senhor falou educação, o senhor é professor e o senhor conhece muito bem. A avaliação do PSTU do quadro educacional do estado do Piauí, do modelo educacional que é praticado no estado do Piauí e quais as mudanças propostas? Douglas, o Plano Nacional de Educação de 2014-2024, que já foi um plano muito acanhado, 85% das metas não foram cumpridas. 85%, já está vencendo agora. Aqui no Piauí é abandono, é entrega da educação para o setor privado. Parte do orçamento, parte substancial do orçamento da educação está indo para os grupos privados, né, para as fundações privadas que estão alojadas, é compra de material superfaturado, não tem recursos para as escolas, para melhorar a infraestrutura das escolas, né?
Então, os professores estão há 4 anos sem reajuste do salário. O piso da categoria, que é o mínimo que deveria estar sendo cumprido, não foi cumprido desde 2019. Tem um recurso do Fundef, aí uma diferença, né, de 97 a 2006, que a União não repassou para o Estado, para os estados. O Estado do Piauí entrou na Justiça, o dinheiro veio, 1 bilhão e 650 milhões. Só que quando chegou, em vez do governo pegar e repassar 60% para os professores, não repassou. Botou na conta do Estado, já gastou 300 bilhões, depois precisou a Justiça dizer, não, esses recursos tem que 60% tem que ser repassado aos profissionais da educação. Mas não repassou até agora. É abandono completo, né? Então, a UESP está aí. Eu cito sempre o exemplo, a comparação entre a Universidade Estadual e a Assembleia Legislativa. A nossa Universidade Estadual, que cobre o Estado todo, que atende 16 mil alunos, que tem 1.000 professores, 1.000 servidores, tem um orçamento que é a metade do orçamento da Assembleia Legislativa, que tem 30 deputados. Veja se é correto. Você tem uma estrutura com 18 mil pessoas para ser atendida e você tem um orçamento aí de metade do orçamento que você gasta com os privilégios de 30 pessoas, de 30 deputados. E outra bandeira que os alunos, professores, enfim, vem defendendo, que é a independência financeira da autonomia da UESP. Precisa ter um orçamento próprio da UESP para a comunidade gerir. Toda universidade é assim. Isso é constitucional, está lá na Constituição, a autonomia das universidades. E autonomia é autonomia na gestão, autonomia financeira, autonomia em todos os pedagógica, todos os sentidos. Mas o governo aqui faz questão até hoje. O governo dos trabalhadores não fez isso. Agora, tem um equívoco, né? O equívoco é a categoria de professores, tanto da UESP como da educação básica, votar em Silvio Mendes achando que ele vai resolver esse problema. Silvio Mendes vai pagar o piso da categoria, o atrasado de 2019 para cá? Silvio Mendes está dizendo que vai pagar o precatório do Fundef, os 60%? Não está dizendo, porque não vai fazer. Então, se tem algum professor, alguma professora dizendo que vai votar no Silvio porque o PT não pagou e que o Silvio vai pagar, não se engane, não é verdade, ele não vai pagar isso. E eu estou dizendo isso, não é porque eu quero ganhar voto, não. Eu quero ganhar o voto dos professores, das professoras. Eu sou professor, trabalho na educação, eu quero sim um voto. Mas eu quero fortalecer uma luta, uma unidade da educação em defesa da educação pública, uma unidade mais ampla do conjunto dos trabalhadores, da juventude, para a gente construir uma alternativa de classe. Silvio não é alternativa, Rafael não é alternativa. Agora, em relação à questão do interior do Estado, né? Do interior do Estado, da saúde no interior do Estado, a gente tocou muito por cima dessa questão da saúde. Todos os candidatos basicamente convergem para a mesma ideia, que é a regionalização, o fortalecimento da regionalização da saúde, pegando cidade polo, por exemplo, Valença, Campo Maior, Parnaíba, fortalecendo e desenvolvendo de fato aquilo que é de baixa complexidade, média complexidade e deixando Teresina para os casos de alta complexidade. É essa também a visão do PSTU? Tem esse aspecto, né? Que de fato esse sistema, a UBS como porta de entrada, o hospital regional e o hospital de alta complexidade. Então tem essa estrutura que precisa ser fortalecida, precisa ser ampliada. As UBS, a quantidade de UBS não atende à demanda. E mais, a UBS não consegue realizar o atendimento de tudo aquilo a que ela se propõe. A sua competência, o que é competência da UBS, mesmo assim ela não consegue cumprir a sua competência. Da mesma forma o hospital regional, da mesma forma o hospital de alta complexidade. Então é preciso fortalecer essa estrutura para que cada uma cumpra com a sua competência. Mas além disso é preciso garantir o orçamento para a saúde. É preciso tirar as OS e as fundações privadas de dentro da saúde. É preciso evitar os gastos que são feitos com outras coisas e que são colocados na conta da saúde. Então tem outros elementos. É preciso, e aí eu entro aqui, Douglas, na luta que hoje está sendo feita do pessoal da enfermagem. A enfermagem, a saúde,
Piso suspenso agora pelo ministro Barroso. Pelo ministro Barroso. E nós vimos que a pandemia mostrou o quê? Que sem a saúde pública, sem o SUS, nós não somos nada. Né? Quem nos salvou, quem nos acudiu, foi o SUS, foi a saúde todos os pública. problemas, se não fosse o SUS, a situação era... Não era bem pior. Então nós precisamos fortalecer o SUS de um modo forte, efetivo, fortalecer a saúde pública e a garantir o piso nacional da enfermagem. Nós estamos na luta, nós nos juntamos e colocamos a nossa campanha também à disposição da enfermagem, que hoje luta pela garantia de um piso nacional, que é o mínimo, é o básico. O ministro Barroso, foi muito feio a ação dele, muito feia, né? Ele recuou, cedeu à pressão de um lobby dos grandes hospitais privados, né? Não tem sentido isso, né? É preciso assegurar, assim como a educação já conquistou o seu piso, que hoje tem problema para ser cumprido, né? Por parte dos governos estaduais e municipais, a saúde também precisa ter o seu piso, precisa ter uma carreira. Nosso tempo está esgotado. Eu queria, antes das considerações finais, fazer uma pergunta que eu lembrei agora, no 7 de setembro, do Grito dos Excluídos. Sim. Que tradicionalmente o Grito dos Excluídos tem uma participação dos partidos de esquerda, muito. PSTU, PSOL, enfim. Mas esse ano a organização não permitiu que ninguém falasse, que ninguém tivesse... O que é que está acontecendo? O senhor está defendendo essa união da classe trabalhadora? O que foi que ocorreu nesse caso específico? É a dificuldade de fazer a unidade, né? Porque lá você tinha os partidos de esquerda, mas você tinha também os partidos que não... Né? Você tinha o PT, por exemplo, você tinha o PCdoB, né, que estão dentro da central, da CUT, da CTB, tem o seu braço dentro do movimento sindical e que atua aí no sentido de bloquear, né? Então, como o PT, os candidatos do PT e os dirigentes não foram para o ato, eles também tentaram impedir que os que estavam lá fizessem uso da palavra. E nós achamos que isso é um equívoco muito grande. É um equívoco, porque a esquerda já tem... O problema é que eles não são mais esquerda, tá certo? E não tem mais interesse também que a esquerda cresça, né? PSTU, Polo Socialista e outras organizações da esquerda que tem aí, PSOL e etc. Né? Eles não têm interesse que isso cresça, mas nós vamos continuar crescendo, vamos continuar insistindo na unidade, vamos construir essa unidade a partir da base, porque achamos que essas direções, direção do PT, direção do PCdoB, direção da CUT, estão burocratizadas, estão lá em luta por outros interesses, né? Estão de braços dados com o Alckmin, com as elites desse estado e desse país, não tem interesse. Nós precisamos, enquanto classe trabalhadora, enquanto esquerda, e aí tem um elemento importante, né, a unidade que a gente tem hoje com o Polo Socialista Revolucionário, as nossas candidaturas, é um espaço importante que começa a ser construído no Brasil e no Piauí, que reúne os ativistas e as organizações da esquerda socialista para a gente reunificar a nossa classe, fazer a luta com independência de classe, para que a gente garanta os nossos direitos básicos e possa avançar também num projeto de sociedade, um projeto socialista. Nosso tempo acabou, mas o senhor tem 30 segundos concedidos aqui para o senhor fazer as considerações finais e divulgar o número, pedir voto. Muito bem, então eu aproveito para agradecer mais uma vez à TV Dia News, a você, Douglas, e pedir um voto, dia 2 de outubro, Geraldo Carvalho, governador, professora Gera, número 16, para presidente a Vera Lúcia e Raquel Tremembé, também 16, e a nossa chapa para senador, para deputado federal, deputado estadual, que estão na luta com a educação e com os trabalhadores de um modo geral. Candidato, foi um prazer conversar com o senhor, obrigado pela presença. Obrigado a você, obrigado. E a gente continua ao longo do Jornal Dia News falando sobre as eleições 2022. Eleições 2022. Oferecimento: Piarte, Cercos Nordeste.